Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Um excelente domingo para todos nós. É com muita alegria que estamos aqui, iniciando mais uma manhã de reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, neste momento, a gente convida para que Jesus se faça presente aqui entre nós. Porque sem o Cristo, o nosso coração fica murchinho. Sem o Cristo, o nosso coração fica sem luz. Por isso a gente convida o nosso irmão maior, Jesus, para estar aqui conosco, porque Ele preenche o nosso coração, Ele preenche a nossa alma de amor e Ele também faz luz através do seu sol misericordioso, que é as suas palavras. Então que Jesus se faça presente aqui com cada um de nós neste momento de reflexão que nós nos dedicamos a dar um passinho de aprendizado, que nós nos dedicamos a acolher uma mensagem de esperança e uma mensagem de consolação. Bom, meus amados irmãos em Jesus, estamos aqui em família neste momento de reflexão. Estamos no quarto dia também, dedicado a refletir o item 4 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a passagem Missão dos Espíritos. É com muito carinho que estamos, ao longo desses dias, nos dedicando a refletir sobre essa passagem, a refletir por cada trecho dela. Uma passagem que vem falar sobre a nossa missão. Por isso é muito importante a gente dedicar um pouquinho do nosso tempo a mergulhar em cada frase dela, a fim de sermos esclarecidos, a fim de compreendermos um pouco mais sobre o que Erasto, autor dessa passagem, tem para nos ensinar. E hoje, a nossa passagem ela vai abrir campo, ela vai abrir espaço para a gente refletir um pouquinho sobre ser um trabalhador cristão, ser um trabalhador de Jesus, ser um trabalhador dentro de uma casa espírita. E é muito bom para todos nós quando é muito gratificante, quando uma passagem do Evangelho abre campo e espaço para a gente ter essa oportunidade de conversar um pouco mais sobre ser um trabalhador espírita, sobre a nossa missão. Mas antes da gente entrar um pouquinho na nossa reflexão, faz justo aqui a gente olhar o que as palavras de Erasto têm para nós. Olhar o trechinho que nós separamos do Evangelho, dessa passagem, que inspira a gente a conversar sobre ser um trabalhador espírita. Então vejamos que Erasto, ele inicia nos dizendo este trecho: ó, todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça, contra a iniquidade. Ide e proscrevei o culto do bezerro de ouro que a cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que lindas essas palavras de Erasto nessa quarta parte da passagem que nós destacamos aqui hoje, neste domingo. Para a gente começar a refletir sobre ela, eu gostaria de convidar a todos para a gente pegar esse primeiro trecho aqui, que Erasto vem nos dizer sobre aqueles corações, sobre aquelas almas, sobre homens e mulheres de boa fé, que têm consciência da sua pequenez moral, que têm consciência ainda do quanto precisa caminhar para se aperfeiçoar. E realmente, quanto mais a gente vai se afastando do orgulho, mais a humildade habita no nosso coração. E quanto mais simples, quanto mais humildes a gente procura viver, procura ser, procura cultivar dentro da nossa alma,
mais os nossos olhos se abrem para ver conscientes a nossa pequenez. Quanto mais humildes somos, mais o nosso pé vai se enraizar no chão e ter consciência da inferioridade moral que ainda habita na nossa alma. Pois todos nós ainda temos imperfeições, todos nós ainda temos defeitos morais, todos nós temos muito ainda que trabalhar, que aprender, que transformar no nosso coração. Só que vejamos que, por vezes, quando a gente reconhece a nossa inferioridade, em muitos momentos nos achamos incapacitados de servir a Jesus. Pela nossa inferioridade e ignorância moral, a gente acaba achando equivocadamente que não temos capacidade de ser um trabalhador espírita, de ser um trabalhador de Jesus. E acabamos fazendo um movimento, entrando em um quadro que não é benéfico para nós, que é o quadro do comparativo. Olhando a nossa pequenez, achando que a gente não vai conseguir servir a Jesus por falta de capacidade moral, por a gente ainda ter muito defeito moral, e a gente acaba o quê? Se comparando. Começamos a observar e a nos comparar com grandes almas missionárias e trabalhadores dentro do Espiritismo. Começamos a nos comparar e a observar o trabalho lindíssimo do grande espírita que foi e alma Chico Xavier, Eurípides Barçanufo. Começamos a observar o trabalho espírita lindíssimo, genuíno, da Maíse Braga, por exemplo, do Haroldo, um grande palestrante espírita, de tantas outras almas também como Divaldo Franco, que são trabalhadores inspiração para todos nós, almas realmente missionárias que cumpriram ou que ainda cumprem a sua missão no Espiritismo lindamente e de exemplo para todos nós. Só que a gente começa a olhar o exemplo que eles são de trabalhadores dentro do Espiritismo, de trabalhadores para Jesus, a gente começa a olhar para eles e começa a achar que a gente não vai conseguir servir o Espiritismo, porque a gente ainda é muito pequenino, porque a gente ainda tem muita inferioridade moral. Só que, meus amados irmãos em Jesus, esse pensamento está totalmente equivocado. Eu vou rememorar aqui o que o Espírito Erasto ele traz para nós. Olha só, homens simples e ignorantes, ou seja, nós, almas simples e ignorantes, almas imperfeitas moralmente. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Por essas palavras, Erasto está nos dizendo que para ser um trabalhador espírita, que para ser um trabalhador de Jesus, não basta intelecto, não tem relação com ser intelectual, não tem relação com a inteligência raciocinada. Mas a primeira coisa que a gente precisa ter é humildade, é simplicidade de coração. Duas grandes virtudes que esses trabalhadores espíritas que nós citamos aqui antes, como Chico Xavier, Haroldo, Maíse Braga, Divaldo Franco, Eurípides Barçanufo e tantos outros, possuem. Inclusive, todos esses trabalhadores espíritas, eles são exemplo para nós, porque a gente observa o fruto que eles concedem dentro do Espiritismo, mas a gente também tem que olhar toda a jornada que eles tiveram. Eles se esforçaram muito, eles abdicaram de muita coisa, eles sacrificaram muitas coisas em sua vida para viver a doutrina espírita, para trabalhar para Jesus. Com certeza, Chico Xavier, Divaldo Franco e dentre tantos outros trabalhadores espíritas que são exemplos para nós, que se destacam dentro da doutrina espírita, eles derramaram muito suor
em trabalho, em esforço, para trazer a mensagem do Espiritismo e compartilhar o Evangelho com todos nós. Então a gente não pode se esquecer disso. Eles, com certeza, são sim almas missionárias, porque pelas palavras deles a gente nota. A gente nota que são almas devotadas a Jesus, que são almas de uma simplicidade e humildade muito grande de coração, mas que também derramaram muito suor, muito sacrifício, e que com certeza a jornada da vida deles para cumprir esse trabalho não foi fácil, não foi um caminho florido, pelo contrário. Provavelmente foi um caminho com muitas pedras e com muitos espinhos, mas eles, para chegar nesse ponto que eles chegaram, de ser exemplo para nós dentro da doutrina, ser exemplo de trabalhador espírita, eles se abdicaram de muita coisa. Por isso são exemplo para nós. Então, meus amados irmãos em Jesus, claro, a gente tem que olhar para esses trabalhadores e nos inspirar neles. Mas é indispensável a gente não se comparar, não nos compararmos entre os trabalhadores, mas nos unirmos como irmãos. É indispensável a gente compreender a nossa pequenez e também compreender que, independente se a gente ainda tem muitas imperfeições morais, nós podemos e sim, claro, servir a Jesus. Não importa a posição moral que a gente ocupe, não importa o nosso nível evolutivo, na seara de Jesus há campo para todos que desejam trabalhar. Na seara do Espiritismo há espaço para todos os corações de boa vontade, humildes que desejam servir a Jesus. Não importa a nossa pequenez moral, não importa as nossas imperfeições. O que importa é a nossa boa vontade de a cada dia estar se reformando, de a cada dia nos tornarmos um pouquinho melhor, ter boa vontade de servir aos nossos irmãos, de compartilhar o amor, de compartilhar o Evangelho. Porque Deus espera dos teus filhos que desejam trabalhar para Ele humildade, simplicidade e ser brando de coração. Então, meus amados irmãos em Jesus, essas grandes almas que nós citamos aqui são, claro, exemplo para todos nós de inspiração dentro do trabalho espírita. São inspirações de seres humanos, de almas benevolentes. Mas não podemos nos comparar, porque cada um tem o seu dever, cada um veio com uma missão para cumprir diferente, cada um veio com um compromisso diferente. E além do mais, cada um de nós tem uma potencialidade diferente. Então a gente não pode se comparar. É injusto realizar comparações, mas olhemos para eles como inspiração. Inspiração de que nós, mesmo com a nossa pequenez, a gente consegue servir a Jesus, independente do nosso cargo dentro de um lar espírita também, independente da nossa posição, do nosso cargo dentro de um centro espírita. Às vezes, é um cargo visto aos olhos do homem, vejamos só, aos olhos do homem, é um cargo dentro de uma casa espírita visto como pequenino. Mas, aos olhos de Deus, é um grande cargo. Porque muitas vezes, meus amados irmãos em Jesus, aquele irmão que faz um trabalho que aos olhos do homem é um trabalho visto como pequenino dentro de uma casa espírita, mas esse trabalho, mesmo sendo pequenino, esse irmão se esforça, se abdica de muita coisa, tem perseverança, tem fé, se esforça, mas derrama suor trabalhando ali, fazendo o seu melhor dentro do seu cargo. Com isso, qual que é o resultado? Mesmo aos olhos do homem, o cargo sendo pequenino, aos olhos de Deus, esse irmão é muito grande, porque é um irmão que, independente do cargo que ele está se esforçando para viver e pregar o Evangelho através das suas ações. É um irmão que
está sendo exemplo das palavras do Evangelho para todos os outros que ali passam pela casa espírita. Mesmo o cargo dele dentro de um lar espírita, aos olhos do homem, visto como pequenino, mas aos olhos de Deus é visto como grandioso. Por isso, todos nós, trabalhadores de um lar espírita, trabalhadores de uma casa espírita, trabalhadores de Jesus, todos os cargos são importantes, todas as ocupações que se devotam a Jesus são importantes, são indispensáveis para que o trabalho seja harmonioso, para que o trabalho seja completo. A gente precisa de todos, independente de carga, independente de ocupação, independente de posição. Todos são importantes e todos somam como uma união, como uma grande família, para fazer a harmonia e tudo ali sair conforme Jesus deseja dentro daquele lar espírita. Por isso, por essas palavras do grande espírito Erasto, não vamos nos desanimar, muito menos nos colocar para baixo, olhando a nossa pequenez moral, mas como Erasto nos diz, tenhamos humildade, boa vontade e perseverança, porque todos podemos servir a Jesus. E todo trabalho que se devota a Jesus, independente da posição que seja, é importante. Bom, meus queridos irmãos, esta é a nossa mensagem de hoje. Espero que da melhor forma possível eu possa ter explanado sobre esse tema. Sempre bom quando a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre sermos trabalhadores dentro de uma casa espírita, aproveitando que o tema da passagem é missão dos espíritas, abre campo para a gente conversar sobre isso também, de que todos os trabalhadores são importantes, de que todos os cargos dentro de uma casa espírita são importantíssimos. Porque cada trabalhador, pensemos só, fazendo o seu melhor, se dedicando no cargo que ele ocupa, ele coopera com a obra divina. Então todos são importantes. Aos olhos de Deus, não importa o cargo, o que importa é a boa vontade no coração de estar ali, naquela casa espírita, servindo a Jesus, servindo aos nossos irmãos. Bom, meus amados irmãos, nossa grande família, estamos aqui encerrando a nossa reflexão de hoje. Espero que possamos levar esse ensinamento no nosso coração, buscar viver, meditar um pouco ele ao longo do nosso dia de hoje. Lembremos que essa é uma passagem da nossa querida Casa Espírita, Luiz Gonzaga, de Luminares, a todos os corações que estão aqui, nos acompanhando e nos ouvindo. Fiquemos em paz e que assim seja.